Um resumo de escatologia, irmãos. Deus, em toda a sua sabedoria, havia criado uma criatura perfeita, Lúcifer, ou luzeiro, ou mesmo regia o coral de anjo, para louvor e adoração do Ancião de Dias. Ancião de Dias é Deus, irmão, Todo-Poderoso. Logo foi encontrada iniquidade em ti, pois desejou ser semelhante ao Altíssimo. Como Deus conhece todas as coisas, sabia que Lúcifer ia pecar, e com ele a terça parte dos anjos. Sendo assim, por serem seres imortais, se pecassem seriam pecadores imortais. Jamais haveria redenção para os tais, e sim um fim trágico, serem atormentados no lago de fogo e enxofre eternamente. Então Deus os expulsou do seu jardim. E agora, quem adoraria a Deus? Quem louvaria o seu nome? Como ninguém pega Deus de calça justa, já tinha tudo planejado, criar o homem à sua imagem e semelhança, para o adorar, louvar e exaltar o teu santo nome. Então, Deus também sabia que o homem ia pecar, e com isso viria a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas como assim? Deus nos cria para adorá-lo, e sabendo que iríamos pecar e logo morrer, que Deus é esse? Pois é, tudo isso aconteceria sim, mas Ele nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho, seu único Filho, a morrer por uma geração depravada, e isso sem pecar, inocente de todas as acusações. Mas Ele não desistiu do Calvário, precisava concluir seu papel de parente remidor, quando entregou o Espírito ao Pai e disse: está tudo consumado. Agora precisava selar o testamento com seu sangue. Logo se apresentou como sumo sacerdote no tabernáculo celeste e fez expiação pelo pecado da humanidade com seu próprio sangue. Agora sim está concluído. O que fazer agora? Agora é preciso retirar o poceiro deste mundo, da herdade, para que a igreja de Cristo, Israel e convertidos da grande tribulação habite aqui. Mas parece que o poceiro não quer sair. Primeiro feriu alguns profetas, depois matou outros, e por último matou o Filho. Que horror! O que acontece agora? Cristo veio ao mundo como ovelha, morreu como ovelha, mas ressurgiu como leão. Cumpriu seu papel de parente remidor. Agora já basta. O Pai está irado com tudo isso. Irá derramar toda a sua ira sobre a terra. Será algo nunca jamais visto pelo homem. Isso após o arrebatamento da igreja de Cristo. A natureza também sofrerá muitas mudanças, mas é apenas a preparação da terra. Depois desses acontecimentos, ainda falta uma coisa: expulsar o poceiro. Quem vem para isso? O parente vingador, Cristo ressurreto, para a batalha do Armagedon, que vencerá o anticristo e o falso profeta, que logo irão inaugurar o lago de fogo. E todos que se rebelarem contra Deus, aceitando a marca, serão aniquilados. E logo o poceiro, Satanás, foi aprisionado no abismo, e nós, a igreja de Cristo, Israel e os convertidos tribulacionistas, reinaremos com Cristo no milênio. Essa foi uma inspiração que Deus me deu, irmãos, para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente vem na igreja, tem muitos anos de cristão, irmão, mas a gente não sabe nem o propósito nosso de estar na casa de Deus. Deus, irmão, havia criado um ser perfeito. O Lúcifer agora não é mais quem não tem mais brilho, irmãos, mas ele era um anjo, um querubim ungido por Deus, irmão, escolhido pelo Senhor. Ele ali regia todo aquele coral, toda a orquestra, mas chegou um dia que Deus já sabia, irmãos, o que ia acontecer. Chegou o momento da exaltação de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Os céus eram compostos de 3 partes, irmão. Tinha a primeira parte dos anjos, a segunda e a terceira parte. O que você entende da matemática quando fala de 3 partes? Se eu perdi uma parte de 3, eu perdi uma terça parte. Ou 2 terças, 3 terças, certo? Então tinham 3 partes de anjo no céu, irmãos. E o diabo, Lúcifer, melhor, no momento da apresentação de Deus, todos foram se inclinar a Deus. 2 partes se inclinaram, a outra parte inclinou ao querubim ungido, irmãos. E logo, Deus teve que expulsar ele do Éden. Do jardim de Deus, né? Porque logo foi tudo mudado ali. Após o pecado, teve muitas mudanças ali na face da terra, irmãos. Então o diabo, aconteceu esse processo com ele. Ele pecou, mas ele sendo um ser imortal, irmão, não poderia haver pecado.
porque para eles não teria redenção. Como nós somos seres mortais, se pecasse, a gente pecar, tem redenção, irmão, mas para ele não. Então logo houve uma sentença para ele, mas haveria um processo. Então o que aconteceu? Deus criou nós, irmãos, e às vezes a gente vem na casa de Deus, temos uma vida com Deus, mas não adoramos a Deus, não louvamos a Deus, sendo que esse é o maior processo de Deus na nossa vida, irmão. Adorá-lo, louvar o nome dele, exaltar a ele, irmão. Fomos criados para isso. Essa terra aqui, irmãos, ela foi criada para nós, mas por causa do pecado, quem habitou nela não, na verdade ele tomou posse dela, mas a terra não é nem habitação de Satanás não, irmãos, muitos se enganam. A terra não é habitação, ele tomou posse dela, e Jesus teve que passar por tudo isso para comprar a terra, irmãos, para nós. Só que o diabo não quis entregar, e acabou tudo sendo um propósito de Deus. Ele morreu, teve que morrer para que nós fôssemos alcançados. Então, eu não vou continuar nessa parte, porque agora a gente vai lendo aqui, nós vamos chegar lá, irmãos. Métodos de escatologia. Eu acho que eu prefiro ser ventilador ali. Em nome de Jesus. Métodos de escatologia. São eles 4: preterista, historicista, idealista e futurista. O nosso método é o futurista. Futurista, em sua maioria, está relacionado ao futuro. Até o capítulo 3 de Apocalipse, suas profecias foram cumpridas. No capítulo 4 ao 22, ainda irão se cumprir. E com isso está relacionado ao dispensacionalismo, ou dispensação. Então, irmãos, para os irmãos entenderem quem é futurista aqui, quem é pré-tribulacionista aqui? Alguém acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação? Então nós somos pré-tribulacionistas, irmão, nós somos futuristas, porque a gente acredita no arrebatamento da igreja. Tem muitos aí que acreditam que a igreja ela vai ver o arrebatamento após já 3 anos e meio do arrebatamento. Isso aí é antibíblico, irmão, porque o arrebatamento ele é um rapto, e a igreja não sabe. Nós estamos vivendo, irmãos, a era final da igreja. Jesus está voltando a buscar a igreja, irmãos, mas nós não vamos passar pela grande tribulação, não vamos. A igreja de Cristo não. Inclusive a igreja que resiste, além do Espírito Santo, é a igreja de Cristo, ela que resiste à igreja ecumênica, irmãos, que essa vai ser a Babilônia daqueles dias. Nós vamos chegar lá. Então nós somos a igreja de Cristo. Nós, irmãos, a igreja de Cristo que resiste, porque nós não concordamos com a união de todas as religiões. Isso aí é o princípio, irmão, para a entrada da grande tribulação, irmão. Isso já está acontecendo, já estão tentando se formar. Então, irmão, se você está cocheando em 2 pensamentos, se você, irmãos, não está muito ainda esperto com a volta, consagre mais a tua vida, irmãos. Tome cuidado, porque você pode ficar, irmãos. Se o arrebatamento for amanhã, eu sei que eu vou subir, mas alguém vai subir nessa noite aqui? É isso que Cristo espera de nós, irmãos, que estejamos com a palavra na ponta da língua, né? Então vamos lá. O que é dispensação? Dispensação é a maneira como Deus testa o homem durante um período determinado de tempo. É uma forma de Deus provar o homem, irmão. Vou ler aqui os pontos que tem de dispensação, que são elas: dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenar. Não vou focar muito, é mais para os irmãos entenderem o parâmetro. Deus precisava provar, irmãos, o homem no tempo da inocência, no tempo da consciência, no tempo do governo humano, no tempo patriarcal, que é o tempo de Abraão, no tempo da lei, que é o tempo de Moisés, e agora é o tempo da graça. O tempo do milênio não se iniciou ainda, mas também é. E isso aqui é só para os irmãos entenderem, mas a chave mesmo é daqui para frente agora, irmãos. Eu fiz umas perguntas aqui, porque como o tempo é muito curto, se os irmãos ficarem perguntando, se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode até escrever no final, irmão, que domingo vai ser continuação, aí a gente responde, irmãos. Já no início de tudo a gente responde, porque senão vai tomar muito tempo. O que é morte? Humanamente, é o fim das atividades vitais de um organismo. Isso aqui quem entende melhor é a Marisa, né, irmã Marisa? A irmã Regina, a Ágata, né? Essa parte aqui. O que é morte, né, no caso que as atividades vitais de um organismo. É quando o organismo
para de funcionar, irmãos. Isso é para o ser humano, tá? Animal, muita gente confunde, mas o animal ele é um ser vivente, irmão, ele não é alma vivente. Então ele é um ser, ele foi feito para aquilo ali, para o ciclo vital dele. Ele envelheceu, ele foi morto pela cadeia alimentar, acabou com o animal. Se alguns esperam ver um animalzinho querido ali, não vai ver, irmãos. E se preocupa com você, tá? Porque a batalha para nós subir é muito mais difícil, né? Então o animal, dê carinho para ele, porque isso aí é gratificante para Deus também. Deus não quer que a gente maltrate a natureza, né? Mas os animais, infelizmente, na hora que perdeu, ele não vai ver mais não. Tem um monte na internet você vê, eu estava comentando com a Andréia, tem muita coisa mentirosa, irmãos. Às vezes você quer comparar com algum conhecimento que você tem, eles fogem muito, irmão. Eles falam que o animal vai reencarnar no outro, é coisa feia mesmo. Então, leia a Bíblia, irmãos, porque procura entender com o Pai, né? Porque muita coisa na internet engana, viu? Então, humanamente, eu queria só comentar aqui 2 versículos para a gente entender, né? Tiago 4, versículo 14. Não sei se vai dar tempo de vocês não acompanhar, porque já está escrito aqui, para não perder muito tempo, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Tiago estava dizendo que a vida, hoje você está vivo, amanhã você não está, irmão. Então é momento de você fazer uma reflexão e viver o dia de hoje com Cristo, irmão. Fazer as pazes com quem precisa, porque sem comunhão também não tem condição nenhuma de herdar a salvação com Cristo, né? Eu vou ler outro. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então aqui, irmão, Adão pecou. Por causa dele, a gente era para herdar a terra, irmão, naquela época. A terra automaticamente foi tirada de nós, esse patrimônio. A Bíblia fala que quem governa o mundo é o diabo, de uma certa forma, né? Porque ele não é dono. Posseiro é quem toma a terra do governo, sem ser dele. Então o diabo ele foi posseiro, irmão. Tomou posse da terra. Como nós pecamos, o diabo falou: o homem pecou mesmo, então eu mando. Mas quem que teve que ser um ser? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele sendo inocente, automaticamente o diabo perdeu, irmão. Jesus comprou as terras novamente, sendo nosso irmão. Se você ler Levítico 25, vai falar do parente remidor e do parente vingador. Quando as terras eram perdidas, era necessário o irmão resgatar aquela terra. Foi o que Cristo fez por nós, irmão. Nós não tínhamos a terra. Muitos acham que essa terra não é nada, mas essa terra vai ser purificada, irmãos. Vai ter tanta coisa nessa terra que ela vai ser purificada para nós morar com Cristo. Isso aí eu vou comentar no final, não dá para adiantar, mas é que a alegria é muito grande. Então a gente vai até, deixa mais para o fim, né, irmão? Senão vai perder a graça, né? Para onde irá a alma dos mortos? Isso aqui é um assunto interessante, irmão. Tem muitos irmãos que estão na igreja que não sabem, irmão, o que acontece. Eu vou ler. Para onde irá a alma dos mortos? Irão para o estado intermediário, ou seja, Sheol, que é hebraico, né? Que está no Velho Testamento, ou Hades, grego, Novo Testamento. Isso até a morte de Cristo. Após a sua morte, só ficou no Hades o lugar de tormento e o abismo. Eu vou ter que ler aqui para os irmãos entenderem melhor, mas o lugar intermediário, irmãos, o Hades, na verdade a gente fala inferno, a gente fala errado. O inferno é o lago de fogo, é a mesma coisa do lago de fogo e enxofre, irmãos. Que algumas vezes na Bíblia está pronunciada a palavra inferno, mas se você olhar a Bíblia que foi traduzida do grego para o nosso, ou do latim, ou do hebraico, vocês vão ver que a palavra vai estar Sheol ou Hades, não vai estar inferno, entendeu? Então isso aí a gente precisa ter o conhecimento de uma Bíblia latim, uma Bíblia hebraica e uma grega para a gente conseguir poder entender essa diferença. Por isso que alguns teólogos eles colocam essa parte já nos estudos, né, já traduzido. Então aqui tem o mesmo versículo em Salmos 16:10 e no Novo Testamento Atos 2:27, é o mesmo versículo, só muda o posicionamento dele. Sheol em hebraico: pois não deixará minha alma no Sheol, nem permita que o teu santo veja a corrupção. Aí no Novo Testamento, o Hades agora, não o Sheol:
pois não deixará minha alma no Hades, nem permita que o teu santo veja a corrupção. Então, irmãos, veja que o mesmo versículo, é o mesmo lugar. Na Bíblia, nós vamos ler aqui a passagem do rico e Lázaro, nós vamos ler inteira, irmão, porque precisamos ver que tem base bíblica. Porque eu tomei muito cuidado para não aprender heresia. Tudo tem base bíblica, irmão. Inclusive, eu conversei com o pastor Romero, discutimos junto. Ele leu também. Então, a gente aqui está de acordo, irmão. Amém? Por isso, irmãos, heresia é pecado, irmãos. Então, não tem heresia aqui. O que acontece? O estado intermediário. Quando o cristão, quando na época antes da morte de Cristo, quando se morria, o ímpio morria sem o conhecimento de Cristo, porque Cristo ainda não havia chegado. Ou melhor, vamos parafrasear aqui. Antes da morte de Cristo, se morresse antes da morte de Cristo, o ímpio, ele ia para o lugar de tormento. É o lugar de tormento mesmo, irmão. Não pensa que é coisa boa, não. Que nós vamos ler aqui que o rico ficou ali numa situação muito complicada. Agora, o que morria em Cristo, ele ia para o seio de Abraão, ficava no mesmo lugar, ficava no centro da terra. Só que havia um abismo, onde está todos os anjos caídos encarcerados, que vão ser libertos no Apocalipse, na quinta trombeta, irmãos. Então, aquele abismo ele separava o seio de Abraão para o lugar de tormento. Então, quem morre, os dias de hoje ainda, quem morre sem Cristo vai para o mesmo lugar de tormento, irmão, está sendo atormentado lá. Não tem como falar uma coisa diferente para a igreja. Crente, vamos tomar cuidado, irmão, vamos buscar Deus, porque lá é terrível. E o que morreu até antes da morte de Cristo ia para o seio de Abraão, o salvo. No momento que Cristo morreu, irmão, aí já é um processo que nós vamos ler já, e vou deixar para os irmãos ver que nós vamos falar disso. Deixa eu virar a página aqui. Para onde irá a alma dos justos e dos ímpios? Quando Jesus expirou, ou quando Jesus morreu, primeiro se apresentou em alma ao tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem um tabernáculo, irmãos. E do jeito que no Velho Testamento o sumo sacerdote ele tinha que apresentar o sangue por expiação do pecado do povo, Jesus fez a mesma coisa. Só que Jesus apresentou seu próprio sangue, irmão. E depois disso nunca mais houve sacrifício de sumo sacerdote. Não precisou mais. Por isso que nós temos esse livre acesso ao Pai, porque o véu do tempo foi rasgado, porque Cristo rasgou ele, irmão. Amém? Quando Jesus expirou, primeiro se apresentou em alma. Em alma, irmãos. Ele não tinha sido ainda glorificado. Ao tabernáculo celeste, para apresentar. Vocês não estão entendendo? Eu estou complicando muito, irmãos? Está entendendo ou está muito difícil? Para apresentar seu próprio sangue, para a remissão dos nossos pecados. E esse foi o último sacrifício pelos pecados dos homens. Logo, Cristo voltou ao Calvário e desceu em alma ao lugar dos mortos, e apregoou o Evangelho para mostrar que o Filho de Deus havia triunfado sobre a morte e o inferno. E logo pegou a chave da morte e do inferno, e retirou as almas dos justos que estavam cativas no seio de Abraão, e voltando ao sepulcro, precisava ser glorificado, para enfim levar a alma dos justos à Nova Jerusalém. E as almas dos ímpios que estão no lugar de tormento ficarão no Hades até o fim da batalha de Gog e Magog, que é depois do milênio, irmãos, para enfim ser julgadas no grande tribunal do trono branco. Então, o que aconteceu? Tem um versículo aqui, que eu vou ler ele antes aqui para os irmãos entenderem o que eu vou falar agora. Mateus mostrando que algumas almas de alguns justos que estavam no seio de Abraão ressuscitaram. Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando Cristo... É muito rápido o tempo de Deus, irmão. Então, aqui, quando Jesus expirou, ele já estava trabalhando, porque Deus, um dia para ele é como se fosse 1000 anos. E o tempo cronos, que é o tempo cronológico que nós vivemos aqui, que é o sabático, Deus não trabalha nesse tempo. Deus está muito acima, muito além do tempo, irmão. Ele é muito veloz, não tem explicação. Deus está te vendo sendo formado no ventre da sua mãe, está te vendo agora. Está te vendo você sendo transladado, está vendo você sendo arrebatado.
Se assim for partir para a glória, também está vendo. Então, o tempo de Deus, Deus não trabalha com o tempo, porque o tempo para Ele é ignorância, irmão, para Deus. O tempo para Ele trabalha por sinais. Por isso que na Bíblia se trata tudo de sinais. Que Deus ele é tão perfeito que Ele não podia falar de tempo, senão nós ia calcular, irmãos. Então Ele fala por sinais, que é para a gente não saber mesmo a vinda e outras coisas que vão acontecer, né? Então, os sepulcros foram abertos e Jesus levou com eles, irmão. Esses foram. Só que tem uma diferença. Quando a gente chega no lugar lá na Nova Jerusalém, presta atenção, irmão, é bíblico também, mas esse versículo eu vou falar só no final. Ali aconteceu que tinha almas cativas que estavam ainda no seio de Abraão, só que algumas ressuscitaram no seio de Abraão. Só que quando elas ressuscitaram, não tem outro jeito de sair de lá sem glorificação, irmão. Sem glorificação não. Quem volta à terra e vive de novo teria que ser glorificado. Então essas almas que apareceram ali no sepulcro, eles foram glorificados. Então Jesus levou os que estavam no seio de Abraão e levou essas almas que haviam sido glorificadas. E quando chegou na Nova Jerusalém, aí já teve dois lugares. Alguns que estavam, os que foram glorificados, conforme a igreja de Cristo vai ser depois, eles entraram pelas portas da Nova Jerusalém. Agora, aqueles que estavam em almas, que só saíram do cativo, que é o cativo do cativeiro que fala na Bíblia, é quando eles estavam no seio de Abraão. Eles foram ali e ficaram no mar de cristal ou mar de vidro, aguardando seus corpos até o arrebatamento da igreja. Mas não pensa que eles estão ali, muitos, na Bíblia fala dormindo, irmão, mas quer dizer que em paz. Eles estão lá, louvando ao Deus Todo-Poderoso, santificando, santo, 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 e glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não estão dormindo, roncando não, irmãos. Temos ideia errada. Você acha que Deus vai querer que partisse aqui? Se Ele está precisando do camarada lá em cima, vai querer que o camarada fique dormindo lá? Não, irmãos. Quando partiu daqui, estão lá glorificando ao Pai, irmão. Isso aí nós vamos ver lá. E agora eu não me lembro aqui onde está certinho, que já fugiu da minha cabeça. Acho que é 19 de Apocalipse, mas nós vamos ver. Então os irmãos entenderam, né? Então aqui Paulo provando que existe 3 céus. Existem 3 céus, irmãos. Paulo falando aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Esse material aqui, eu vou passar para o pastor depois, irmão. Aí os irmãos que quiserem, ele vai colocar no grupo da igreja lá. Aí se os irmãos tiverem curiosidade, para não ficar anotando, perdendo tempo, né? Aí os irmãos depois pega lá. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Existe o 1º céu aqui, irmãos, que é onde está a atmosfera. Existe as galáxias, que são outros céus. Imagina Deus. O outro 3º céu está muito além disso aí, irmãos. E esse 1º céu, muitos têm um conhecimento errado. Quando Deus expulsou o Lúcifer e a terça parte dos anjos da presença dele, Ele enviou Satanás para o 1º céu, irmão. Quando fala de principados e potestades, principados são os príncipes das trevas. Eles estão em todos os lugares, irmão. Só que isso entre as nuvens, no 1º céu. E as potestades são aqueles adeptos dele, irmão, que vão fazendo todo o trabalho, imitando Deus, sempre imitando Deus, irmão. Se você quer aprender a cilada do inimigo, primeiro você aprende as bênçãos de Deus, irmão. Qual que é a estratégia de Deus? Quando você entender a estratégia de Deus, Ele está copiando, irmão. Então você, Jesus, me ajuda, vigia, entendeu? Ele copia Deus em tudo, irmão. Tudo, tudo. Por isso que Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele copiou. E como Ele não conseguiu ser igual a Deus, Ele quer imitar o Senhor, mas só que Ele imita tudo errado. Porque o diabo ele crê. Para você, tem gente que fala assim: eu não preciso aceitar, eu já vou para o céu porque eu não faço nada errado, eu não faço mal para ninguém. Não, está errado. Primeira coisa, fé. Mas o diabo também acredita. Mas o que ele não faz que você tem que fazer? Confessar que Jesus é seu Senhor e Salvador em público, irmão. Isso ele nunca vai fazer. Nem ele, nem o anticristo. Então, essa é a diferença dele, irmão. Nós aceitamos. Quem aceitou que Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Esse é o passo para você alcançar a salvação de Deus.
Deus. E agora tem outra coisa que nós vamos ver lá na frente. Obras também não tem nada a ver com salvação, irmão. Obras é uma obrigação nossa mesmo. Mas ela não vai impedir a gente de entrar lá, não. Só que quando chegar lá, você pode olhar para o teu irmão e falar para o teu irmão: nossa, mas que monte de coroa, que monte de bênção que tem na vida desse irmão. E infelizmente, o irmão que trabalha pouco para Cristo vai ser menos galardoado no céu. Não quer dizer que você não vai subir, irmão. Mas segundo a palavra, você vai ser salvo por Cristo, certo? As suas obras vão ser queimadas, irmão. Só vai ficar as obras de pedras preciosas e ouro e prata, é isso? Então, peça para Deus te ajudar, irmãos. Porque Jesus, irmão, Deus, você acredita que os anjos não têm vontade de pregar aqui? Só que foi isso otorgado à igreja de Cristo. Para nós, irmão, anunciar o Evangelho. Então, por isso que nós temos. Deus precisa de nós sim, irmão. Não exatamente nós sendo, Deus necessita de nós, não. Ele confiou isso a nós, irmão. É isso que Ele quer que nós façamos. Se nós não fazermos, Ele vai para outro. Mas Ele quer uma ferramenta. Ele quer um instrumento na mão dele. João provando que a chave da morte e do inferno estão em posse de Cristo. Agora, Jesus sendo dono da chave da morte e do inferno, a igreja de Cristo não tem mais poder. Porque estava um cativo, né? Era uma prisão, irmão. Mesmo para o justo. Só que ele não era tocado pelo mal. Só que ele estava em paz, de uma certa forma. Só que estava no núcleo da terra espiritual, irmão, ali. Só que Jesus tirou eles e levou para o terceiro céu. Então todos que morrem agora em Cristo não vão mais para lá. Agora lá virou um lugar mau, irmão, porque lá está o abismo e o lugar de tormento. Então agora as profundezas é um lugar ruim sim, irmão. Então ore a Deus, peça para Deus te guardar, para você alcançar, irmãos. Eu acredito, o meu propósito disso aqui, irmão, graças a Deus, eu agradeço o pastor Mira, até me agradecer no começo pela oportunidade, né? Mas a princípio no meu coração era de aumentar o temor da igreja, irmão, porque eu quero diminuir a cada momento, irmão, que Cristo, Deus vai crescer, só Ele, irmão, porque os dias são maus, irmãos, e é preciso aumentar o temor da igreja. Quando a gente se trata de um assunto desse, irmão, é porque a igreja, irmão, de Cristo tem que estar atenta, irmão. Então aqui, João aqui que teve a visão do Apocalipse, irmão. João provando que a chave da morte e do inferno está em posse de Cristo. Apocalipse 1, 18 e 19. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui é uma prova que a chave da morte e do inferno não se encontra na mão do diabo. Tem gente que acredita que ele está lá embaixo. Não está, irmão. Irmãos, presta atenção na coisa que eu vou falar para você. Olha a autoridade que Deus te deu. E os demônios, eles morrem de medo do cristão quando ele aprende isso. O primeiro céu é a morada do diabo e dos seus anjos, certo? Só que quando eles saem de lá e vêm para a terra, eles estão infringindo a lei de Deus, irmão. E o que acontece? Quando eles vêm aqui atormentar, possuir algumas pessoas, quando o cristão tem o conhecimento que você tem autoridade de mandar, o diabo é esperto, irmão. Você não vai ter esse poder para mandar ele lá, não. Mas os demônios, você tem autoridade para mandar eles para o abismo. E eles temem o abismo, irmão. Se você tem noção, e aqui no Apocalipse, quando a gente entender o que sai do abismo, quando é aberto, irmão, sai fumaça. A fumaça protege o mundo todo, irmão. De fumaça que sai de lá, irmão. E ali daquela fumaça saem demônios ali semelhantes a gafanhotos. Irmão, é muita coisa feia, irmãos. Tem 4 cavaleiros que o cavalo dele tem couraças, cor de fogo, cor de jacinto e cor de enxofre. E da boca deles, várias cabeças de leões. E daquelas bocas deles, eles vão queimar a terça parte da terra com fogo, com enxofre e com fumaça, irmão. E a sua cauda, ela tem uma cabeça também que fere as pessoas, irmão. Então isso aí vai sair de lá. Eles vão sair de lá com aquela fumaça pretejando tudo, com cheiro de enxofre. Então, não queira ficar aqui, irmãos. Eu tentei me aprofundar muito, irmãos. Eu tentei buscar, não dá para falar tudo, porque é muito complicado até para você estudar, irmão. Mas eu espero que eu consegui traduzir o melhor jeito para a igreja, porque todo o assunto aqui ele é muito teológico, irmão. A linguagem é muito teológica. Então, quem não lê a Bíblia, não estou falando que os irmãos não lê, mas os irmãos, por isso que os irmãos têm que ler mais, irmão. Porque quando a gente não lê muito a Bíblia, é difícil até interpretar o que eles falam.
Então, eu pedi muita graça de Deus para me tentar. Também não sou teórico, não, irmão. A mesma linguagem deles complicou para mim, mas eu tentei melhorar o máximo possível. E Mateus mostrando, aqui eu já li, né? Então vamos ver agora a história do rico e do Lázaro, irmão. Eu estou focando bem nisso aqui, porque isso aqui é um assunto muito importante para a igreja, irmão. Para você não ser enganado. Eu tenho certeza que, do jeito que a responsabilidade que Deus colocou aqui na nossa vida, eu tenho certeza que muitos irmãos vão acatar isso aqui, irmão. Então por isso que há uma responsabilidade muito grande. Porque acredito que o que eu estou falando, muitos irmãos vão guardar isso aqui no coração. Por isso que a gente tem que pedir graça de Deus e não pregar heresia. E a história do rico e do Lázaro é um fato verídico. Não é parábola, tá, irmãos? Não é parábola. É um fato que aconteceu no tempo de Moisés e os profetas. Deixa eu já só achar que o tamanho aqui é Lucas 16, versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendíssimo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui eu coloquei um ponto aqui. O pastor, acho que era bom ligar aí, agora esqueceu dele, né? Aleluia. Então tem um ponto aqui, irmãos, que eu marquei, que é ponto histórico, irmãos, para a gente entender que isso aqui não é uma parábola. Primeiro, não é uma parábola, né? A Bíblia só foi dividida em capítulos em 1245 depois de Cristo, por um cardeal, Hugo de Saint-Pierre. Nesta história, entendemos que na eternidade, tanto para o justo quanto para o ímpio, haverá consciência e lembrança. Somente quando for criado novos céus e nova terra, Deus retirará de nós as lembranças, somente as ruins. Então, quando você chegar lá também, você teve um tio, um pai, não sei, irmão, isso aí cabe a Deus, né? Aí você, como que no céu você vai ficar pensando naquele filho que ficou, que morreu sem Cristo? Então, esse tipo de lembrança ruim Deus tira da gente, irmão, lá, porque o céu é um céu de alegria, né, irmão? Vai ser de tristeza, né? Então Deus sabe todas as coisas, né? Então agora vamos estar vendo aqui o arrebatamento, irmão. Indicativos do arrebatamento. O pastor deu aqui que sem aquilo ali, Apocalipse 24, Mateus 24, sem esse acontecimento nunca iria se concretizar ao final dos tempos, irmão. Indicativo do arrebatamento. Jesus prevendo a destruição do templo. O que o pastor Romero leu hoje. Só que eu só vou ler um versículo, Mateus 24, 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Agora é um ponto aqui da interpretação, irmão. A igreja de Jerusalém foi destruída cumprindo a palavra de Cristo no ano 70 depois de Cristo. Depois deste evento, Israel deixou de existir. Olha para vocês verem, irmão. O povo de Israel, sem a sua pátria, ficou sem rumo até 1947. Olha para vocês verem. Depois da morte de Cristo, depois de 70 anos, ficaram até 1947 sem ser considerado nação. Nunca Jesus voltaria, irmão, nesse período. Nunca. Em 1948, depois de Cristo, isso foi 47, no ano de 1948, depois de Cristo, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, brasileiro do Rio Grande do Sul. Tem um bichinho aqui. Pensa. Oswaldo Euclides de Souza Aranha, brasileiro do Rio Grande do Sul, presidia a ONU em reunião e decidiram que Israel voltasse a ser uma nação. Então a ONU, através do brasileiro, inclusive o Brasil, irmãos, eles oram pelo Brasil, Israel, viu? Eles têm um maior... está nas orações deles lá. Eles gostam muito do Brasil. Por causa desse momento aqui que eles voltaram a ser nação, por causa do brasileiro. Decidiram. Aí tem um ponto aqui de observação. Se Israel não voltasse a ser nação, as revelações futuras nunca aconteceriam. Irmão, pode cair um terremoto, pode cair uma estrela aqui, irmão. Mas que lá um terremoto em Israel é muito mais importante o terremoto que o lá do que a estrela que caiu aqui, irmãos. Tudo que acontece lá é momento de observar, irmãos, porque lá é o relógio escatológico. Tudo que acontece em Israel, você tem que tomar cuidado, porque Jesus está voltando, irmão. Está tudo prestes a acontecer, irmão. O cenário já está sendo montado, irmão. Por isso que nós precisamos compreender e ter essa ciência que Cristo está voltando. Aí, como o pastor já disse aqui, ó, no 24:14, Jesus disse que muitas coisas aconteceriam antes do arrebatamento da igreja, como fome, guerra, peste, etc. Tanta coisa que nós já vimos aí, né? Teve furacão, tsunami, isso aí é tudo bíblico, irmão. Todas essas coisas aí não é o princípio da dor, não. Muito se confunde com o princípio de dores. Ou melhor, isso é o princípio de dores, não é o fim. O fim, quando fala que o evangelho vai ser pregado, aí virá o fim. Inclusive, na grande tribulação, irmão, não se confunda, irmão, quando fala que nós temos que pregar o evangelho e aí virá o fim. Esse fim que fala, inclusive no arrebatamento, inclusive na grande tribulação, porque lá vai ser pregado o evangelho também. Então, presta atenção, irmão. Se fosse assim, o apóstolo Paulo, ele aguardava o arrebatamento da igreja, irmão, porque ele tinha ciência que ele tinha pregado para muitos lugares, irmão. Então, irmãos, fique atento, irmão. O evangelho vai ser pregado muito também na grande tribulação, mas não pela igreja, né? Porque a igreja vai ser arrebatada e Deus tem as suas estratégias, né? Não vou comentar aqui porque vai lá para frente, senão os irmãos vêm domingo, né, irmãos? Aleluia. Onde nós falamos? Definições agora do arrebatamento. A igreja irá se encontrar com o Senhor nos ares, e a próxima vinda do Senhor será para batalhar com Israel no Armagedon em terra. Então vamos falar aqui do rapto da igreja de Cristo, que é o arrebatamento, pode ser falado como rapto também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Estou acelerando aqui, irmão, para dar tempo aí da gente chegar, porque tudo não dá para falar mesmo, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui, irmãos, é o arrebatamento da igreja. Primeiro os que morreram em Cristo, os que estão lá no mar de cristal, o que vai acontecer com eles? Eles vão vir com Cristo, irmão, com os anjos. Porque quem tem poder de acessar ali a trombeta, de dar ordem, é arcanjo, irmão. Eles respeitam muito o arcanjo, mas por ordem de Deus, né? Mas os arcanjos, eles são muito poderosos, eles são ali como príncipe mesmo, como líderes, irmão. Por isso que fala aqui deixa eu ver onde está esse versículo aqui, que fala que
a trombeta soará, né? Mas esse versículo não fala. 1 Coríntios 15, 51 e 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os que morreram em Cristo, os que estão lá no mar de cristal, vão sair de lá com o Cordeiro, com Jesus, e vão vir aqui receber seus corpos, vão ser glorificados, e nós que estiver na terra, nós vamos ser glorificados, vamos ser transladados como foi com Elias, irmãos. E aí encontraremos o Senhor dos ares. Aí nós vamos sair dessa terra. Isso em 7 milésimos de segundo, um piscar de olhos. Então vai ser muito rápido. E vai acontecer um monte de coisa aqui, irmão. Porque filho de cristão que conhece a palavra, mas não pratica, que vão ficar, é óbvio, né? Quem não tem vida com Cristo de verdade, não vai subir, irmão. Né? Então vai ficar, vai ter batida de carro, vai cair avião e tanta coisa, irmãos. E eu vou te contar uma coisa. Eu estava estudando esses dias aí, acompanhando um pregador aí, e ele estava contando que ele comprou um livro, e nesse livro era sobre os extraterrestres. E estava escrito lá que eles sabiam que aconteceu alguma coisa num período aí, que os extraterrestres iam vir buscar um povo aqui que era quadrado, irmão. Ia buscar um povo aqui que não queria se adequar à informação dos dias de hoje, a tecnologia. Então o diabo já está preparando uma forma de enganar os que ficaram, irmão. Porque eles vão falar assim: ah não, aqueles ali foi tudo abduzido pelos alienígenas, não estão ali não. Só que nós somos extraterrestres, são, irmãos? Né? Nós não pertencemos a essa terra não, nós temos outra pátria. Só que nós vamos retornar aqui com a nova Jerusalém. E a nova Jerusalém que vai ser ela que vai dominar lá dos céus no tempo do milênio. Não vai ter sol. Nós vamos chegar lá, mas o mar também vai deixar de existir. E diz na Bíblia que vai sair as águas que vão sair do trono de Deus. As águas, os rios que se formarem, vai ser dali, irmão. Porque os rios aqui já estão cheios de sangue, coisa tenebrosa, irmãos. Então vamos continuar aqui. Eu já li aqui, né? Vamos para cá agora. Propósitos do arrebatamento. Livrar os salvos em Cristo, ou seja, a igreja de Cristo do reino no período iminente. Recompensar a igreja de Cristo mediante a outorga de galardões no soleníssimo tribunal de Cristo. Conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará em seguida ao tribunal de Cristo, enquanto houver o período tribulacionista. Introduzir a igreja no reino da glória e imortalidade, conforme o desejo expresso de Jesus. Vamos falar agora do tribunal de Cristo aqui, irmãos. Sabemos que o tribunal de Cristo é só para os salvos. Seu local é no céu, onde seremos galardoados e recompensados. Esse ponto aqui de observação que eu falei aquela hora. Nunca devemos esquecer que as boas obras não podem salvar ninguém. Elas somente nos trarão recompensas eternas no porvir. A salvação só é garantida mediante a fé em Cristo e sua confissão pública, que Ele agora é Senhor e Salvador da sua vida. Então, irmãos, como eu tinha falado aquela hora, obras não vão salvar ninguém. Tem religiões ali que têm interpretação errada. Não vou comentar aqui, né, fica esquisito, né? Mas tem religiões aí, seitas mesmo, que eles fazem mesmo a obra, irmão. Não a obra de Deus, né? Eles entregam a cesta, fazem um monte de coisa, achando que isso aí vai levar eles para o céu, e não vai, irmão. Vai ficar com tudo isso aqui. Mas eu vou te falar uma coisa para quem que Deus permite de ser bem sucedido financeiramente. Jesus disse ao rico, ao jovem rico, para ele vender tudo, mas não é exatamente isso, não é só uma interpretação. Para ele vender tudo e seguir a Cristo. Quando uma pessoa é bem sucedida, se torna rico, digamos, nos dias de hoje, fala para ele ajudar tesouro no céu, sim, irmão. Mas sabe como? Ele não precisa vender tudo que ele tem, mas ele tem que abençoar a obra. Ele tem que ajudar a obra, ajudar as pessoas que precisam. Isso é bíblico, irmão. Para ele ganhar um tesouro no céu. Isso aí tem gente que acha errado, mas não é. Isso é bíblico. Então, quem Deus prospera na terra tem que abençoar quem precisa, irmão. A igreja. Você vê aquela mulher, agora me fugiu da cabeça aqui, pastor, se é Eliseu ou se é Elias. Eu acho que é Eliseu mesmo. Que a mulher fez um cômodo para ir na casa, que inclusive morreu o filho dela, Eliseu mesmo, né? Essa me fugiu agora. E você vê como tanto que ela foi abençoada, foi filhão de Deus. Por
porque ela teve o prazer de abençoar o homem de Deus. Mas isso quer dizer a obra de Deus, irmão. E não sei se todos os irmãos aqui, não sei as igrejas que são, a ideia, irmão, não é a placa de igreja, a ideia é o reino de Cristo, irmão, é a palavra de Deus. Ela precisa ser pregada e as boas obras não nos levam para lá. Só que quando nós chegar lá, nós vamos ficar muito felizes, irmãos, lá no tribunal de Cristo, porque a hora da gente ser galardoado é coisa linda, hein? A bênção de Deus. Eu vou ler um versículo aqui, que fala sobre isso, irmãos. 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios agora 3, 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Mas aqui está falando que as obras, não é o irmão, não é o cristão ali que vai passar pelo fogo, são as obras deles, irmão. Então esse é o tribunal de Cristo, que é só para os cristãos. Para os ímpios vai ser lá na frente o grande tribunal do trono branco. Então vamos falar das bodas do Cordeiro. Deixa eu ver a hora que é. Bodas do Cordeiro. Seu local é o céu. Terá uma mesa com a ceia do Senhor e Ele mesmo quem vai nos servir por 7 anos. Um versículo aqui, Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então aqui tanto o tribunal de Cristo como as bodas do Cordeiro, esse aí vai ser um período de 7 anos tribulacionista. Nós não vamos estar na grande tribulação, nós vamos estar lá sendo recompensados, vamos estar participando das bodas do Cordeiro. E sabe quem vai servir você, irmão? O próprio Cristo, irmão. Só que ele vai servir eu, ele vai servir o pastor Celso, o pastor Ramiro, a irmã Marisa e o irmão Rodrigo, e aí vai, irmão. Vai servir todo mundo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele é onipresente, irmão. Ele está em todos os lugares. Sabe o tamanho da mesa? Essa mesa começa no Oriente e vai até o Ocidente, irmão. Então você imagina a quantidade de irmãos, a quantidade da noiva de Cristo. E ali, quando fala da ceia, participando da ceia aqui, não é? Já é um treinamento, irmãos. Mas não é só simbólico, irmãos. A ceia do Senhor, ela é muito importante. Tem cristão, eu estou falando de ceia agora também, irmão, para você tomar cuidado. Inclusive, eu até não tinha esse conhecimento que eu vou falar para os irmãos. Eu fui trabalhar esse tempo para fora e fiquei 2 meses sem tomar ceia. De lá eu não quis tomar não, porque era muito perigoso. Eu não quis sair de lá, né, para ir procurar a igreja lá, que é muito, muito perigoso. Eu não quis nem sair. Aí eu fiquei 2 meses, irmão. Eu comecei a estudar a Bíblia. É claro que isso aí foi negligência minha, né? Mas uma coisa que eu vou falar para os irmãos: quando os 2 discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús, um era Lucas e o outro era Cleófas. Cleófas era o assistente dele. Os 2 estavam ali no caminho e não conseguiram enxergar o próprio Cristo, irmão, ressurreto, que estava com eles. Eles não viram. Jesus falou com eles, né? Sentiram o coração arder, mesmo assim não viram. Presenciaram a presença do Mestre e não viram. E nisso, chegando até aquele local que eles estavam ali escondidos, né? Porque eles temiam os fariseus naquela época, eles estavam escondidos, irmão. Quando Jesus apareceu naquelas reuniões, o local que eles estavam estava lacrado. Era como se fosse todo fechado e Jesus atravessou a parede e chegou lá. Opa, posso aí participar? Então eles presenciaram Jesus e ficaram procurando se alguém abriu o portão, ninguém abriu. Isso é o corpo ressurreto, o corpo glorificado. E Jesus, ali com eles, sabe quando abriu os olhos dele, irmãos? O que a fé gera? A fé gera comunhão, irmão. E o que acontece? Sabe quando foi aberto os olhos deles? Quando Jesus partiu o pão. Jesus, tendo abençoado, partiu o pão, seus olhos foram abertos. Por quê? Porque ali eles acharam a comunhão deles, irmão. Ali a fé foi restaurada.
e os seus olhos se abriram. Então o que acontece? Quem não tem comunhão em Cristo não pode entrar no céu, irmão. Quem não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com Cristo. Eu estou falando isso aqui para nós tomar cuidado, irmão, porque Jesus pode vir amanhã. Então a minha obrigação aqui, como eu estou falando, compartilhando com os irmãos, é uma obrigação para você estar atento. Se você não participa da ceia, claro, você tem que ser batizado primeiro. Depois, irmão, não deixa de participar da ceia do Senhor, irmão. Se você está brigado com o irmão, pede perdão, irmão. Pede, não fica com ele travado na garganta, não, porque isso aí pode te impedir de entrar lá. Falamos das bordas do cordeiro, agora, não sei se vai dar para começar, não, mas agora é a parte da grande tribulação, irmão. Tem só 5 minutos, irmão. Eu vou começar aqui, mas vai ter que ser no domingo, né? Mas daí os irmãos vão ficar somente com a metade, se os irmãos não virem, amém? Grande tribulação, irmãos. Aí tem um versículo aqui de Joel, capítulo 1, versículo 15, que ele fala assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aí aqui uma observação: ficarão na grande tribulação as nações que rejeitaram a Cristo, o povo de Israel, os cristãos que negligenciaram. Presta atenção: ficarão na grande tribulação as nações que rejeitaram a palavra de Deus, não são crentes, são os que rejeitaram. O povo de Israel vai ficar, irmãos, e os cristãos que negligenciaram a palavra de Deus. Este período durará 7 anos. Esse aí no relógio escatológico é a última semana de Daniel, que equivale a 7 anos. E o relógio de Daniel são umas 70 semanas, né? Já foram 69. Aí está uma pausa no relógio, irmão, que por causa da graça. Mas no momento que o arrebatamento se iniciar, vai se iniciar essa última parte do relógio escatológico, da última semana de Daniel. Então aqui, vamos lá, propósito da grande tribulação: preparar Israel para a vinda do Messias, converter os judeus para cumprir a aliança eterna, derramar juízo sobre as nações descrentes e preparar a terra para o reinado de Cristo no milênio. Daí eu vou ler mais um versículo aqui, Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó é Israel. Ele, porém, será salvo dela. Então Israel, é necessário que ele passe, irmão, porque ele desprezou a Cristo. Jesus, irmão, ele veio para Israel. Nós somos gentios, ele não veio para nós. Ele veio para Israel, mas Israel, quem deveria pregar a palavra para nós, é os discípulos de Jesus. Aí quando aconteceu aquele ato da mulher cananeia, que Jesus não queria fazer aquele milagre, irmão, ele sabia que ele ia fazer, porque ele sabe tudo, inclusive o Espírito Santo que estava nele, porque Jesus, ele veio na terra, irmãos, ele era divino, 100% Deus e 100% homem. Só que aqui na terra, é como se Deus tivesse vedado a parte divina dele. Ele era movido por Deus também. Sabe por quê, irmão? E ele ali, porque senão tudo que ele fez, um homem ia chegar e falar, claro, ele era Deus, por isso que ele conseguiu fazer tudo isso aí. Tudo que ele fez foi humanamente, irmão. Os milagres foram o Espírito de Deus que estava nele. O Espírito Santo, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava nele. Então, quando ele tinha o dom da revelação, o dom da cura, era o Espírito Santo que estava nele, irmão. Então Jesus passou tudo como sendo homem. Não foi como Deus, irmão.